Boa tarde a todos. Eu declaro aberta, então, a 28ª sessão ordinária relativa ao 196º ano acadêmico. Talvez alguns dos nossos convidados de hoje, mais jovens, se espantem até com a informação de que a Academia Nacional de Medicina já está durante o seu 196º ano, e isso é parte do trabalho que a Academia Nacional de Medicina faz há quase 200 anos. Estamos bem próximos agora do bicentenário. E eu abro, então, o expediente da nossa sessão ordinária de hoje, 16 de outubro de 2025, para a aprovação da ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de agosto de 2025. Gostaria de saber, por parte dos senhores acadêmicos, se há algum comentário ou se a ata se encontra aprovada. Por unanimidade, então, ela está aprovada. E eu abro a palavra à comunicação dos senhores acadêmicos. Alguém deseja fazer uso da palavra? Enquanto nossos acadêmicos vão analisando, né, a questão do uso da palavra, eu gostaria de trazer a mensagem da nossa presidente, professora Eliette Busquelat, se encontra retornando de Paris. Tivemos essa semana uma reunião conjunta com a Academia Francesa de Medicina. Da mesma maneira, o nosso primeiro vice-presidente, professor Nardi, se encontra na delegação em Paris. E, nessa tarde, o nosso segundo vice-presidente, professor Damião, por uma questão pessoal, não pôde comparecer, então me pediu que eu assumisse a coordenação dessa sessão ordinária. E, como cabe à Secretaria-Geral fazer as suas comunicações, como secretário-geral, eu tenho duas comunicações a fazer. Destacar que dentro do que nós estamos tendo aqui, essa tarde memorável, relembrando um pouco da história dos 100 anos do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós vamos ter na Academia Nacional de Medicina, do dia 4 ao dia 7 de novembro, o Congresso Brasileiro de História da Medicina e Pan-Americano de História da Medicina. Para quem se interessa pelo assunto, fica o convite para que, dentro das instalações da Academia Nacional de Medicina, participarem de um evento gratuito de 4 a 7 de novembro. Tem a contribuição e coordenação do nosso querido Dr. Braga. Segundo o informe, tivemos algumas notícias ruins quanto à questão de saúde dos nossos acadêmicos essa semana. Desejamos pronta recuperação ao acadêmico Silvano Raia, passou por uma cirurgia de colo de fêmur, e o acadêmico Aderbal Sabra, que está internado ainda no Hospital Procardíaco, mas já se encontra bem e se recuperando. E gostaria de agradecer as inúmeras manifestações de mensagens, né, que eu recebi em relação ao meu pai, que já se encontra em casa. Agradeço esses comentários todos e mensagens enviadas. A palavra continua aberta aos senhores acadêmicos. Alguma mensagem, algum comentário a ser feito? Se não, podemos seguir, então, para a ordem do dia, dando prosseguimento ao nosso simpósio de 100 anos do ensino das doenças infecciosas e parasitárias no Brasil. Passo a palavra... Convido para compor a mesa a nossa ex-reitora e atual presidente da CAPES, professora Denise, que vai se juntar a nós, Denise Pires de Carvalho. Da mesma maneira, gostaria de convidar ao professor Roberto Medronho, nosso reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para se juntar a nós na mesa, por favor. Professora Denise gentilmente está se juntando a nós na mesa, mas tem um outro compromisso. Então, eu solicitei a ela que não deixasse de vir aqui prestigiar na mesa. É um super prazer receber a Denise, uma amiga querida, que nos representa tão bem em Brasília. E, considerando que ela tem uma questão de agenda, eu vou abrir a palavra a ela, vou abrir um pouquinho o protocolo, abrir a palavra à professora Denise, para que ela possa fazer os seus comentários e depois seguiremos com o simpósio. Eu inicio agradecendo ao secretário amigo, professor Omar, professor da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero saudar o magnífico reitor, professor Roberto Medronho, meu querido professor
da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, professor Celso Ramos, demais professores da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, uma das disciplinas que são aquelas que mais atraem estudantes, porque são ministradas com a excelência característica da nossa universidade, que é devido ao corpo docente que ela tem. Eu quero, nesse momento, que tive aqui a presença do professor Clêmax, quem não via há muito tempo, com quem eu tive a oportunidade de fazer uma parte do internato lá no IPPMG, no Instituto de Puericultura, Pediatria. Professor Nelson, foi um prazer enorme lhe rever na mesa dos 100 anos, que aconteceu na semana passada lá no Hospital Universitário. Eu recebi a foto da minha filha, que acaba de assumir o cargo como professora do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, porque, na verdade, minha filha Isabela, que está aqui presente e me trouxe para o evento, ela se apaixonou pela DIP, assim como eu, mas eu já tinha me apaixonado pela ciência básica antes e já estava naquele momento de maneira, sem dúvida nenhuma, sem possibilidade de mudança, já tinha sido, já tinha inclusive ingressado, já tinha decidido pela área básica, pela fisiologia. Professor Walterzinho, um exemplo de dedicação e de enfim, de um paraninfo da minha turma. Imaginem como eu estou emocionada aqui hoje. Mas Walter sabe que na nossa turma havia uma aluna, que é a professora Terezinha Marta Caxinheiras, que aqui está, que era a pessoa com a qual eu estudava todas as matérias. Eu acho, sabe, Walter, que o meu desempenho na Faculdade de Medicina ele foi muito melhor do que poderia ter sido, porque eu tinha Terezinha Marta como companheira de estudo, o professor Walterzinho Terezinha foi estagiária dele. Então, estou contando essas histórias para que os senhores acadêmicos e acadêmicas aqui presentes, e o público aqui, inclusive de alunos, saibam que esse ciclo professor-aluno, exemplo, professor-exemplo, que atrai os estudantes para a carreira docência, ele acontece desde, provavelmente, o início da nossa faculdade. Mas eu não tenho dúvida que esse ciclo de atratividade dos estudantes para permanecerem na academia, ele acontece principalmente a partir de Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas, que introduzem aqui no nosso estado, no nosso país, a pesquisa diretamente ligada ao ensino de graduação. Oswaldo Cruz ele foi para o Instituto Pasteur no início da sua carreira. Instituto Pasteur é um instituto de pesquisa na França. E nós temos na ciência brasileira uma marca muito importante da ciência francesa. A ciência brasileira ela tem como base e fundamento a ciência francesa. Oswaldo Cruz foi à França e depois inúmeros outros pesquisadores. Nós temos o programa com a França, que é o CAPES COFECUB, que completará, não é professor acadêmico, é professor Yunis, Maurício Yunis, completará 50 anos em 2028. Espero que estejamos juntos comemorando. Eu fui coordenadora desse programa algumas vezes durante a minha trajetória acadêmica. O professor Carlos Chagas Filho foi representante do Brasil na Unesco, na França, tem uma carreira que certamente é um exemplo para o Brasil e para a ciência nacional do que o Brasil pode ser em termos de produção de conhecimento. Agora, como presidente da CAPES, a área da saúde é a área que mais produz no nosso país. Não só a área que mais produz, mas aquela área com a qual há maior interação entre universidades e empresas. A indústria farmacêutica multinacional busca o nosso país para os ensaios clínicos, porque aqui há excelência na medicina e essa egrégia academia
sem dúvida nenhuma, é fundamental para que nós tenhamos esse reconhecimento internacional. Eu vou terminar a minha fala, eu precisarei sair daqui a pouco, porque justamente eu tenho uma palestra sobre inovação, lembrando um pouco mais do professor Carlos Chagas Filho, com quem eu tive a grande honra de conviver alguns anos, nós todos, não é, Vanderlei e Walter? O professor Chagas, ele, inclusive isso está escrito na entrada do Instituto, ele dizia sempre: aqui se ensina porque se pesquisa. E há quem diga que essa frase era de Carlos Chagas, e não de Carlos Chagas Filho. Essa discussão existe, mas não importa. O importante é que nós temos universidades de pesquisa, onde se ensina no nível da graduação e da pós-graduação, porque somos pesquisadores. Mas eu quero trazer uma outra fala do professor Carlos Chagas Filho, que eu costumo usar muito com os meus alunos. Nesses últimos tempos, um pouco afastada, estou das salas de aula, mas sinto muita falta das turmas presencialmente, porque aulas remotas nós ministramos, mas não presencialmente, porque eu estou, nesse momento, em Brasília. Eu sempre digo para os estudantes que um professor no ensino superior ou ensino terciário, a diferença entre ele e o seu estudante, e quem nos ensinou isso foi o professor Carlos Chagas Filho, um professor ele deve se afastar desse modelo, que é o modelo no qual a diferença entre o professor e o estudante é que o professor leu o assunto antes do estudante. O professor deve ser aquele capaz de analisar, estudar, produzir conhecimento a partir daquele conhecimento pré-existente, e isso só pode acontecer quando o professor é um pesquisador, quando um professor se atualiza, e é essa característica dos melhores professores, não do nosso país, mas do mundo. São aqueles professores que vão aos congressos, sejam nacionais ou internacionais, e que não estão lá apenas para reproduzir o que está nos artigos científicos, mas que são capazes de gerar conhecimento, de estar na fronteira do conhecimento. E é óbvio, eu espero que nós continuemos no Brasil formando médicos e médicas com base na medicina baseada em evidências, na medicina que atende a todos os preceitos da metodologia científica e que se afaste do que nós temos visto, infelizmente, no mundo, que é o negacionismo da ciência e, o que é pior, a ideologização da ciência e da medicina. Que nós possamos, e é através das academias que nós vamos conseguir suplantar esse período difícil das redes sociais e dos boatos, das mentiras, e é através da formação de qualidade, baseada na ciência, que nós vamos fazer com que nossos estudantes perpetuem aquilo que nós podemos obter dos nossos professores. Porque se nós estamos aqui, foi porque conseguimos enxergar mais longe, porque, como já disseram, estivemos sob os ombros de gigantes. Muito obrigada a todas as professoras e professores. Obrigado, Denise. Seguimos com a primeira palestra da segunda etapa, com o acadêmico Celso Ferreira Ramos, acadêmico daqui da nossa casa, Academia Nacional de Medicina, professor do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, que vai nos falar sobre Moreira da Fonseca, Rodrigues da Silva e José Rodrigues Coura, os sucessores de Carlos Chagas. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, preliminarmente, de agradecer a presença de todos aqui. Eu me sinto bastante responsável pelo que está acontecendo e espero que todos estejam se sentindo também a cômodo e a contento. Vamos ver como é que isso funciona. Muito bem. Como já foi dito, Carlos Chagas morre subitamente de um edema agudo de pulmão. Carlos Chagas Filho
descreve ele chegar em casa, descobrir, ver que o irmão mais velho, Evandro, já tinha chegado, sobe e encontra o pai praticamente já sem vida e com Evandro tentando fazer uma sangria para atalhar, resolver o problema de edema agudo de pulmão. Depois de 9 anos como professor, é preciso lembrar, nós podemos comemorar esses 100 anos por algum tempo, porque em 1925 ele foi nomeado, ele tomou posse, em 1926 ele deu a aula inaugural, mas o curso mesmo só começou em 1928. Então, nós temos 4 datas para comemorar. Começou em 1928, não só porque tinha que acertar o pavilhão Carlos Chagas, como porque também havia coisas do Brasil. Os alunos que já tinham entrado na faculdade tinham direito adquirido de não fazer a disciplina. Então, a disciplina só foi oferecida quando os alunos que entraram depois da nomeação chegaram até o momento de fazer. O Brasil não é para principiantes. Mais de 10 candidatos, então, surgiram. Aquilo foi, como eu disse, em novembro de 34. Mais de 10 candidatos surgiram à sucessão de Carlos Chagas. Pelo menos 3 eram ou vieram a ser membros titulares da Academia Nacional de Medicina. Eugênio Coutinho, que começou a carreira na Marinha, publicou um tratado de doenças infecciosas e parasitárias extenso. Heraldo Maciel, que é nome que ressoava na minha infância, porque foi vice-almirante, foi diretor do Instituto de Biologia da Marinha, depois transformado, apenso, ao Hospital Marcílio Dias, onde meu pai trabalhava como médico, e Joaquim Moreira da Fonseca, que foi o eleito, que era ocupante da cadeira 2, tinha tomado posse aqui na academia em 1919. Ele nasceu em 21 de junho de 1886 e morreu em 1970. É curioso que, quando ele morreu, é verdade que, bem no começo do ano, eu já frequentava ativamente o pavilhão Carlos Chagas e absolutamente não me lembro, talvez os professores mais antigos do que eu, Walter Tavares e Nelson Pereira, se lembrem de alguma manifestação, de alguma movimentação. Mas ele já tinha se aposentado, ele já tinha se afastado há tanto tempo que isso não muda muito. Ele foi, como eu disse, acadêmico, ele tomou posse aqui na academia, substituindo Miguel Pereira, e chegou a ser presidente, foi vice-presidente, secretário, e chegou a ser presidente da academia entre 42 e 43, foi membro emérito, passou a emérito em 4 de outubro de 1945. Ele foi recebido por Afrânio Peixoto. E essa professora Simone Kropp é uma confusão que merece uma avaliação melhor. Não sei se pode-se documentar isso, mas a ligação de um grupo da academia, de Manguinhos, a Silva Lima em Berlim, a possível ligação disso com a negação do Prêmio Nobel, o episódio da academia, não dá para nós entrarmos nisso, até porque esse era seu assunto, não é meu assunto, quando Afrânio Peixoto desafia, de certa forma, Carlos Chagas a mostrar que a doença de Chagas era um problema de saúde pública, e quem recebe Moreira da Fonseca é Afrânio Peixoto, tendo Moreira da Fonseca derrotado nesse concurso Evandro Chagas, que era o óbvio sucessor do pai. Moreira da Fonseca era fervorosamente católico. Dou 2 exemplos aqui. Uma conferência sobre prova da morte de Jesus na cruz, na Sociedade Médica de São Lucas. Lembro que São Lucas, na Igreja Católica, é um santo de invocação aos médicos. Uma outra conferência sobre a castidade masculina, no Congresso da Mocidade Católica de São Paulo, em 1928.
Ele era partidário da eugenia, que está aí com letra maiúscula, por ter sido uma disciplina, e do darwinismo social, de certa forma representado naquele diapositivo, naquela imagem que eu apresentei antes sobre o White Man's Burden. E nas comemorações da Academia Nacional de Medicina, em 1929, há um congresso, o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, e ele faz uma conferência sobre eugenia e casamento, e apresenta uma tese que foi aprovada por unanimidade nesse congresso, essas coisas aconteciam naquela época, a continência masculina, antes do casamento, como fator eugênico. Algum psicanalista diria que ele tinha uma personalidade castradora, mas eu não vou entrar nesse aspecto da questão, porque não é a minha área. Escreveu sobre tudo. Moreira da Fonseca escreveu sobre tudo. Pesquisa, propriamente, ele não fez. E essa é uma diferença em relação a... E é um contraste grande em relação a Rodrigues da Silva. Mas escreveu sobre muito. Boa parte sobre neurologia, que era o interesse maior dele. E a produção médica abundante, repito, da época, que é a apresentação de casos, apresentação de casos, apresentação de casos, apresentação de casos. Moreira da Fonseca está aqui, não consigo mostrar lá, não, mas ele está de toda forma. Nós temos na cadeira central, professor Jaime, nós temos aí a sala, o Salão Nobre da Sociedade de Medicina e Cirurgia, Salão Austregésimo, saudoso, lhe dá saudades, a mim também. Temos na cadeira da presidência o professor Álvaro Frois da Fonseca, que era professor de anatomia. Temos lá no canto a ilustre calva do professor Moreira da Fonseca. Em pé, falando, nós temos, isso é a Sociedade Acadêmica de Medicina do Rio de Janeiro, isso deve ser final da década de 1930, começo da década de 40, falando, provavelmente já reconheceram, é o professor Clementino Fraga Filho. Lá, penúltimo, do lado de cá, olhando paternalmente ao orador, é o professor Clementino da Rocha Fraga, pai de Clementino Fraga. Essa fotografia me parece extraordinária. Eu, possivelmente, conseguiria, com um pouco mais devagar, identificar mais uma ou duas pessoas, mas isso basta. Depois vem José Rodrigues da Silva. Há uma controvérsia porque o professor Luiz Fernando Ferreira, que foi membro honorário dessa casa, escreve a biografia de Rodrigues da Silva e diz que Rodrigues da Silva assume o pavilhão Carlos Chagas como pavilhão praticamente, não vou dizer destruído, mas inativado. E Moreira da Fonseca, que estava vivo, depois que sobreviveu a Rodrigues da Silva, que morreu cedo, Moreira da Fonseca reage e depois o Luiz Fernando Ferreira se contrapõe a isso. Eu procurei essa referência, mas nas mudanças que eu tive que fazer nos últimos anos, isso deve ter se perdido. Essa é a igreja em ruínas de Miraporanga, que é um distrito, ainda hoje, é um distrito de Uberlândia, onde José Rodrigues da Silva nasceu em 1911. Ele se formou em odontologia em Ribeirão Preto, mas não por vocação. Ele se formou em odontologia porque, desta forma, ele poderia ganhar dinheiro para fazer o curso de medicina, que ele começou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, tendo se transferido logo depois para a Faculdade Nacional de Medicina. Está aí a terminologia antiga, onde ele se formou em 1942. Rapidamente, foi para a Pensilvânia, fez um estágio em gastroenterologia no serviço de Henry Bockus. Os gastroenterologistas que aqui estejam estarão trêmulos de ouvir o nome do Bockus, um tremendo professor, e Rodrigues da Silva trouxe de lá muita coisa. Trouxe de lá a técnica de biópsia hepática com agulha de Vin Silverman.
trouxe de lá a retossigmoidoscopia, trouxe de lá a técnica de biópsia retal, que ele usou muito em esquistossomose. Fez concurso para a clínica médica no Hospital dos Servidores do Estado, em 1947, na altura da abertura do hospital, se classificou em primeiro lugar. Depois disso, ele foi livre-docente de clínica médica e de doenças tropicais e infecciosas na UFRJ. Foi regente da disciplina na Faculdade de Ciências Médicas, onde ele tinha conseguido um título de livre-docência também. E foi fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Eu conheci o professor Rodrigues da Silva antes de conhecer o professor José Rodrigues Coura. Eu era aluno do Colégio Santo Inácio e um dos meus colegas de turma chamava-se Eduardo Rodrigues da Silva. Nós morávamos, eu morava onde eu ainda moro hoje, na esquina da Conselheiro Lafayette com Francisco Sá, em Copacabana, e o professor Rodrigues da Silva morava praticamente na esquina da Souza Lima com a Raul Pompeia, 2 quarteirões de distância no apartamento do 10º andar. Eu, letra C, Eduardo, letra E, nos tornamos amigos, íamos no mesmo bonde 14, para o Santo Inácio, voltávamos do Santo Inácio e, de repente, o Eduardo tem uma queda em uma cachoeira, faz uma fratura violenta do fêmur direito. Naquela época, sem os recursos de hoje, ele fica imobilizado da cintura para baixo, em casa, se locomovendo em cima de uma maca daquela de ambulância antiga, hoje em dia não existe mais, aquela que não se levantava do chão, e eu era encarregado de, todo dia, trazer para o Eduardo as lições do Santo Inácio. Eu ia para lá, mostrava as lições e a gente ficava conversando, até o momento em que entrava um senhor para mim, eu já era taludinho na época, tinha 11 anos, 11 para 12 anos, 12 anos, 11 para 12. Eu já taludinho, mas entrava um senhor extremamente sério, que mal falava com a gente, e eu rapidamente descia e ia-me embora para casa, porque o professor Rodrigues tinha chegado. Meu pai médico, cirurgião, sem nenhuma vinculação acadêmica, mostrava em casa admiração pelo professor Rodrigues da Silva. E é curioso, quando eu vejo essa tese dele, a tese que é de 1957, eu me lembrar que isso acontece exatamente no período que eu estava, o Eduardo ficou pelo menos 6 meses, 5 meses, ainda bem que não tem nenhum ortopedista aqui para me dizer que nunca se mobilizou alguém por tanto tempo. E ele dedica a tese à doutora Violeta, que era uma ginecologista, que trabalhava também no Hospital dos Servidores do Estado, Eduardo, Carlinhos e a Cristina, que eu conheci antes de nascer, porque a doutora Violeta estava grávida nesse período. Ele faz agradecimentos, eu não vou ler esses nomes todos aqui, mas queria citar alguns: Aloysio Prata, Joaquim Eduardo de Alencar, Domingos de Paula, Jaime Neves de Minas, Ale Pacheco, professor Medronho, José Afonso Scosteg. Quando a sua ex-esposa, eu disse a ela, quando minha aluna, que eu conhecia o pai dela, ela achou que eu estava circulando, mas não. Eu conheci, pelo menos, através de anotações. Tá? Aquiles Scorzelli, grande sanitarista, por aí vai. Kleber Florencio, de Tirana, que era acadêmico. Mário Pinotti, Manuel Ferreira, essas pessoas, Teobaldo Viana, Flávio San Juan, gastroenterologistas, ambos do Hospital do Servidor do Estado. Mário Saeg, que depois participou com trabalho no departamento. Todas essas pessoas estão citadas. Pavilhão Carlos Chagas é descrito como isso que está aí. Não tinha árvore na frente, não tinha trânsito na frente, a moçada jogava bola ali, em frente, não tinha ainda as árvores, em frente tinha uma espécie, gramado não, uma espécie de capinzal, onde as pessoas da vizinhança botavam sua roupa para corar nos dias de semana, e era isso daí. Essa é a turma dos internos. A primeira pessoa eu não consigo identificar. Primeira, do lado de lá, eu não consigo identificar. Segunda, Carlos Alberto Argento, conhecido afetuosamente pelos colegas como Pacão. Depois, Luiz Fernando Ferreira. Professor Rodrigues da Silva.
O mais baixo chamava-se Fernando Galvão, e o Sérgio Coutinho na última posição aqui. Os Fernando Ferreira e Sérgio Coutinho foram depois para Fiocruz. Essa é a biblioteca do Pavilhão Carlos Chagas. Como eu tive a oportunidade de dizer semana passada, a gente tinha a chave disso daí, eu podia entrar no plantão à noite, tinha uma biblioteca com livros, com revistas atualizadas, e era usada como local de trabalho. Temos aí o professor Rodrigues, a professora e acadêmica Léa Cora, Argento, professora Adilina Souza Velho Soli, que faleceu agora, nesse mês, Heleno Tinoco de Carvalho, esta pessoa com mão no queixo, se o Nelson ou o Walter conseguirem identificar, eu agradeço, porque eu não consegui identificar, e 2 visitantes estrangeiros. Colaboradores iniciais, Áureo Guimarães Macedo, que eu não coloquei aí, que era ainda do tempo do Moreira de Fonseca, Carlos Vasconcelos, Ivon Toledo, acadêmico dessa casa, do Fernando Ferreira, Sérgio Coutinho, Argento, Fernando Galvão, já citei, Edson Saad, Genaro Correia de Queiroz, Zé Baque Naveira, hematologista, Paulo Francisco Almeida Lopes, meu caro professor, Miguel Abdala, irmão de Edson Saad e tio, portanto, do acadêmico Eduardo Benchimol Saad, professora Léa, Davi Krakowski, radiologista, Guilherme Pêssego, patologia clínica, Norton Figueiredo, José Rodrigues Cora, a enfermeira, chefe de enfermagem, a extraordinária mulher chamada Doralice Regina Aires, e o nosso querido Nego Velho, Jorge Cândido dos Remédios, que tinha um gabinete de fotografia que era a meca de todos os médicos que queriam seguir carreira e precisavam de fotografia, e também um local de encontro de sambistas, já que ele era uma pessoa de muito relevo, acho que ainda está vivo, não sei, mas certamente não está bem, no Império Serrano. Logo depois de assumir, o professor Rodrigues consegue trazer para o Brasil, em 1963, o Congresso Internacional de Medicina Tropical e Malária. E consegue-se uma coisa, professor, muito interessante, que é conseguir que os Correios editassem um selo especial para o Congresso. Existe uma coisa semelhante, não, igual, só que com mais detalhes, em relação ao SESC centenário da Academia. Fica aqui a proposta que isso seja feito no bicentenário. Essa filatelia do SESC centenário eu pretendo apresentar no próximo Congresso da Sociedade de História da Medicina. Além disso, essa medalha, tá? E, se eu não perdi, está aqui. Infelizmente, a nossa faculdade, além de ter uma vocação para destruição, ela tem uma vocação para perda de memória. Não temos praticamente acervo nenhum. Mas é uma medalha de bronze, quase 120 gramas, 7 centímetros de diâmetro. Ela existe, eu mostrei aqui, não é só uma foto. Aí, Rodrigues da Silva morre, e logo em seguida, eu estava no 3º ano da faculdade. As nossas atividades na Praia Vermelha era apenas a segunda-feira, quando a gente tinha aula de farmacologia. E, de repente, o professor Lauro Solero entra para dizer que a aula daquele dia ia ser dada pelo professor José Rodrigues Coura, que o professor Rodrigues da Silva tinha falecido e que, antes de falecer, tinha dito que ele gostaria que o substituto dele fosse o professor Coura. Coura nasceu em Itaperoá, em 1927, e veio falecer há pouco tempo atrás. É até difícil falar nele, porque tem pouco tempo, em 2021, filho de Lupércio e de Ercília. Eles eram pequenos produtores rurais. O pai tinha uma indústria de beneficiamento de arroz e milho, a mãe fazia manteiga e queijo. Eles tiveram 11 filhos criados. Ele estudou, foi colega de Ariano Suassuna, cuja família transitoriamente morou na cidade.
E depois, um belo dia, ele vende 3 barris de manteiga, pega o dinheiro sem aviso aos pais, ou melhor, passa um telegrama, pega um caminhão, um pau de arara, vai até Montes Claros, em Montes Claros, no norte de Minas, ele pega o trem e vai para a central do Brasil. Conseguiu um emprego na Standard Oil, ainda não era Esso nem Exxon, aprendeu inglês, aprendeu datilografia, conclui o 2º grau num curso noturno, entra para a Faculdade de Medicina em 1952 e se forma já aos 30 anos de idade, em 1957, já casado com a professora Leia. Em 58, ele vai a São Paulo, faz um curso de aperfeiçoamento, cardiologia. Ainda em 58, entra para a Escola de Saúde do Exército, deixa a força em 1962 no posto de capitão médico. É contratado como instrutor de ensino da cadeira de doenças clínicas tropicais infectuosas, recebe uma bolsa do British Council, vai para Londres, a professora Leia, obviamente, o acompanha, obtém livre docência e doutorado em doenças infecciosas com um estudo, uma tese intitulada Contribuição ao estudo da doença de Chagas no estado da Guanabara, em que ele mostra a presença do barbeiro infectado em Santa Teresa, ele mostra a presença do gambá infectado em Santa Teresa e mostra a ausência de doença humana, mostrando que o determinismo social é extremamente importante na humanização dessa doença. Com 8 anos de formado, ele fica como professor contratado, titular contratado na UF. Depois, em 70, faz concurso e é aprovado, torna-se efetivo. Em 68, o Rodrigues morre, como eu falei. Em 70, o Rodrigues da Silva morre. O Rodrigues era, como nós familiarmente chamávamos aquele monumento. Em 70, ele consegue se transferir da Universidade Federal Fluminense para o UFRJ por unanimidade, proposta pelo diretor, essa transferência proposta pelo diretor da faculdade, professor José de Paula Lopes Pontes, e ele cria, ainda nesse ano de 70, o primeiro curso de pós-graduação. Nelson Pereira fez parte desse grupo de alunos, o professor Walter Tavares fez parte desse grupo de alunos, a professora Jane Ramalho, que foi casada, faleceu há pouco, com o professor Carlos Mesquita, fez parte desse grupo. A primeira tese, se eu soubesse que o Walter estaria aqui, teria tirado uma fotografia da tese dele sobre a contribuição ao estudo do Clostridium tetâneo, que o título não é exatamente esse. Depois, enfim, vai para o hospital universitário, é diretor da divisão de saúde da comunidade, organiza o serviço, depois é convidado para ir para a Fiocruz e vai. Em 85, ele deixa a UFRJ em definitivo. É eleito aqui para a academia em 78, toma posse ainda em 78 e ocupa a cadeira que tem Antônio Austrégésimo Rodrigues Lima como patrono, tendo ela se tornado vaga pela morte de Colares Moreira. Ele é recebido por Clementino Fraga Filho, sob a presidência de Diolindo Couto. Eu já passei meu tempo, mas Cora foi vítima de uma grande injustiça, que certamente fez com que ele se afastasse da universidade mais rapidamente. Eu não participei disso, nem da forma ativa, nem da forma passiva. Eu soube disso por alto. Mas ele foi acusado por pessoas do departamento, pessoas, aliás, muito ligadas a ele, de ter sido um agente colaborador da repressão militar. Nós estamos aí no começo da redemocratização. Mas, em 1968, meu colega de turma, Reinaldo Felipe Nery Guimarães, se abriga no pavilhão Carlos Chagas, de noite. Dormia lá todas as noites, fugindo da polícia, fugindo do DOPS, com a concordância do professor Fraga. No governo Médici, a depois deputada Lúcia Soto precisava de um documento assinado por um professor dizendo que ele sabia que ela era comunista, mas que se responsabilizava por ela e pelo comportamento dela. Ela conseguiu dois documentos desses, como não tinha essa explicitação toda, isso não valia.
o Cora assinou esse documento. Isso não é atitude de um dedo duro. Mais ainda, e essas coisas me foram contadas pelo Reinaldo e pela Lúcia. Então, isso aqui não é invenção. Mais ainda, e essa quem me contou foi a professora Cora, Léa Cora. Havia um acadêmico, que não conseguia, um acadêmico, um aluno, e não conseguia se formar porque ele estava sendo procurado pela polícia e ele não tinha feito a prova de doenças infecciosas. E ele, então, foi... A dona Palmira, que foi a secretária da faculdade durante muito tempo, falou com a doutora Léa, e esse estudante foi, era do PCdoB, esse estudante foi em casa dos professores Cora, na rua Ramon Franco, na URCA, fez a prova, depois de feita a prova, ele saiu, graduou-se e foi, teoricamente, em tese, eu não sei a história daí para frente, eu não sei, para a guerrilha no Araguaia. Lá ele não chegou, se chegou lá, não ficou muito tempo, terminou na Argentina e voltou para o Rio Grande do Sul, onde fez uma carreira política, não no PCdoB, e foi assim que o deputado Osmar Terra conseguiu o título dele de médico. Era isso. Desculpe-me ter avançado no tempo. Boa noite. Obrigado, acadêmico Celso Ferreira Ramos. Sempre interessante a gente conhecer, né, o ambiente político e social que circundava, né, os nossos personagens nessa história contada hoje com tanto brilho. Próximo palestrante, eu queria convidar o professor Nelson Gonçalves Pereira, vai falar sobre os 100 anos de ensino de doenças infecciosas e parasitárias na Faculdade de Medicina da UFRJ. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite para falarmos de ensino. O período não é bem 100 anos, como nós combinamos, é até a minha aposentadoria, em 2011, né? Depois de 47 anos de corpo presente, aí desses 100 anos foram vividos por mim aí na disciplina, para falar das principais marcas do ensino durante esse período. No período Carlos Chagas, que já foi falado de várias formas, ele toma posse em 25, e o primeiro curso oficial mesmo, porque houve uma série de modificações e adaptações, a turma que oficialmente fez o primeiro curso foi em 1930, porque aí o curso em toda a sua plenitude, né? E ele teve uma vida curta, né, em termos de docência aqui na nossa faculdade, mas foi o suficiente. 2 anos depois, o pavilhão Carlos Chagas é inaugurado, que por ele foi criado também, né, foi construído, como a Escola Ana Nery também já havia sido, e ele, 2 anos depois, ele já foi paraninfo da turma, havia uma identificação muito grande entre o professor Carlos Chagas e os alunos, pelos seus ideais que ele manifestava. Como já foi dito aqui também, as aulas dele, para quem dos que assistiram, classificavam sempre como aulas magníficas, muito bem elaboradas. Ele era um ótimo expositor e sempre tinha como lema o nosso cabeçalho aí: ensinar pesquisando e pesquisar ensinando. Esse era o lema. E frequentemente as aulas dele continham ensinamentos oriundos de suas pesquisas. Então, esse lema foi seguido pelo professor Rodrigues da Silva e pelo professor José Rodrigues Cora e pelos que se sucederam. Então, na época, o curso que Chagas fez foi um curso basicamente teórico, havia uma demonstração de alunos, de doentes à frente das turmas, que era a praxe da época, embora a gente considere hoje inadequado isso foi abandonado, mas na época era praxe, praticamente todos os professores usavam esse tipo de aula de demonstração. E o curso prático, enquanto não inaugurava o pavilhão Carlos Chagas, o professor Carlos Chagas era chefe de uma enfermaria no São Francisco, a terceira enfermaria, onde se concentravam alguns doentes de doenças infecciosas,
e depois no pavilhão Carlos Chagas. O curso foi classificado como muito bom, logo em seguida ele é homenageado, e infelizmente ele morre subitamente em 34, como já foi referido, e para comprovar essa identificação grande de Chagas com os alunos, pouco tempo depois da morte de Carlos Chagas, o Centro Oficial Representativo dos Alunos toma o nome de Centro Acadêmico Carlos Chagas, em homenagem ao professor. Aqui uma foto que já foi mostrada, vendo Carlos Chagas no dia da sua posse, cercado de alunos. Aí a gente pode ver que só tem sexo masculino, a elitização do curso na época, todo mundo com terno, gravata e chapéu. E eu procurei aí com cuidado, não achei nenhuma representante de sexo feminino. Felizmente, esse aspecto mudou muito e hoje as turmas têm uma predominância do sexo feminino, até porque é uma profissão que implica em muito cuidado, que são características assim, até muito mais próprias das mulheres do que do sexo masculino. Eu acho até uma profissão mais feminina do que masculina. Aqui essa foto já foi mostrada também, Carlos Chagas dando uma aula num doente de malária, e aqui praticamente não eram alunos de curso curricular, porque a gente identifica vários Carlos Chagas Filhos, Evandro Chagas, Eurico Vilela, Margarino Torres e vários outros professores já de renome e pesquisadores de renome assistindo a aula do Carlos Chagas. Teve um professor engraçadinho lá no serviço que uma vez colocou minha foto aqui na quarta fileira, mas eu gostaria de dizer que é fake news, porque a primeira vez que eu tive oportunidade de entrar nesse nobre recinto foi em 1963, como aluno da antiga Faculdade Nacional de Medicina. De qualquer maneira, fica aí o registro, fazia parte da brincadeira do nosso grupo. O curso de DIP, portanto, na gestão de Carlos Chagas, atingiu o máximo. Ele tinha a plenitude da sua capacidade didática durante o curso na nossa faculdade. O curso de DIP, na gestão de Moreira da Fonseca, Eurico Vilela ficou um período muito curto entre a morte de Chagas e o professor Moreira assumir, e eu tive a oportunidade de conversar com vários alunos que assistiram os cursos, como foi o caso do professor Zé Rodrigues Cora, Orlando Marques Vieira, vários outros componentes dessa casa, e mesmo fora da academia, que classificaram por unanimidade as aulas deles de alta qualidade. Ele tinha uma experiência clínica muito grande, ele era assistente do professor Miguel Couto, uma sólida formação clínica, né? Daí até a rivalidade com o Evandro Chagas. O Evandro Chagas era um tropicalista de raiz e havia toda uma torcida a favor dele no concurso que sucedeu Carlos Chagas. Entretanto, o professor Moreira da Fonseca tinha um currículo já bastante grande, com inúmeros trabalhos publicados, tinha uma experiência prática com doentes. Então, nessas duas provas, realmente, ele tinha tudo. Na prova de títulos e de doente, ele se saiu melhor, embora na prova didática, o Evandro Chagas tenha brilhado intensamente, tirou 10 da banca toda, mas no cômputo geral, o concurso foi merecidamente ganho pelas regras do concurso da época, e que eram essas mesmo. Então, pelas essas regras, ele tinha que ter sido entrado. Então, ele manteve o curso, procurou manter no nível de Carlos Chagas, conseguiu manter em grande parte, mas, ao longo do tempo, como o professor Celso já comentou, por falta de verbas da nossa faculdade, isso já é um problema crônico, né? E o pavilhão foi degradando fisicamente, e com isso o curso prático começou a ser prejudicado, as internações, e Moreira da Fonseca praticamente fez o seu curso em bases teóricas e com doente à frente das turmas, como era a praxe da época, e alguma coisa de curso prático enquanto se pôde internar doentes no pavilhão Carlos Chagas. Ao final da sua gestão, já em 56, a degradação do pavilhão já era grande, o que prejudicou bastante aí a parte prática do seu curso. De qualquer maneira, ele fez o que pôde e manteve o curso num bom nível, prejudicado no final por causa desses problemas administrativos. Bom, a partir da morte de Moreira da Fonseca, houve um período curto ali em que o professor Rodrigues da Silva chegou a ser nomeado para reger a cadeira, porque ele era livre docente em doenças infecciosas,
mas ele mal teve tempo de assumir, que o concurso foi logo no ano seguinte, ele teve que fazer a tese, se preparar para o concurso, e esse curso só foi retomado realmente com a posse de Rodrigues da Silva, em 68. Foi já no final do ano, então, a partir de 69, praticamente. Rodrigues da Silva consegue recuperar fisicamente o pavilhão Carlos Chagas, com verbas, principalmente dos projetos de pesquisa que ele já tinha em andamento. Ele tinha um prestígio nacional e internacional muito grande, conseguiu muitas verbas para projetos de pesquisa, e com essas verbas e alguma ajuda adicional de verbas da faculdade, ele consegue reestruturar fisicamente o pavilhão, criou novamente condições de internação de doentes, de ambulatório e laboratórios, e conseguiu também recuperar, nomear uma nova equipe, porque um dos problemas que ocorreram na gestão do professor Moreira da Fonseca é que ele não criou uma equipe capacitada a substituí-lo em igualdade de condições. Então, houve uma defasagem muito grande. Ele não conseguiu formar uma equipe que o sucedesse. E aí, Rodrigues cria uma equipe. Os critérios da época da cátedra não eram dos melhores de nomeação, mas o professor Rodrigues acertou por atacado. Ele nomeou pessoas que foram brilhantes professores e pesquisadores, como o Celso já enumerou vários deles ali na sua apresentação, não vou repetir, e com essa equipe nova de docentes e com a reestruturação, ele consegue trazer o curso de DIP novamente para um nível bastante bom, embora ele fosse calcado, na época, em aulas teóricas, em aulas, já não havia mais aquelas aulas com doente à frente da turma. O professor Walter Tavares, meu colega de turma, há de lembrar que a gente ainda teve algumas aulas desse tipo no finalzinho com o professor Deolindo Couto, de neurologia, mas que eram aulas brilhantes, mas que tinham o grande problema de expor os doentes, né, na frente das turmas, o que era totalmente inadequado. E foi introduzida a discussão de casos, eram mimeografados na época, distribuídos para a turma, e nós discutíamos esses casos com os professores, e havia um curso prático. Só que as nossas turmas eram muito grandes, 160 alunos, e os grupos acabavam sendo de 12, 15 alunos. Na realidade, não dava para examinar doente nenhum, eram muito mais aulas de demonstração do que propriamente aulas habituais, aulas práticas, como deveriam ser. E, com isso, apesar disso tudo, a avaliação das turmas, que durante essa época, é de que o curso era bom. Inclusive, na nossa turma, Walter há de lembrar, o professor Paulo Francisco de Almeida Lopes foi um dos homenageados, como em quase todas as turmas, professores das doenças infecciosas e parasitárias eram homenageados, como reconhecimento dos alunos ao esforço que era feito para se dar um bom curso. Bem, se o curso de graduação formal tinha esse comportamento, não era assim no internato. Na época, podia-se fazer o internato específico em especialidades, e o professor Rodrigues da Silva criou a função de interno plantonista, fazia um concurso nas turmas, e os internos frequentavam a enfermaria nos 2 turnos, de manhã e à tarde. Eles faziam jus ao nome, o internato vem daí, eram pessoas que deveriam ficar o dia todo no serviço, os internos, e davam plantão. Os que passavam no concurso davam plantão, e o professor Rodrigues, com a sua visão já avançada para a época, ele arranjou uma bolsa para remunerar os internos. Por exemplo, no meu caso, me permitiu, por exemplo, a dedicação exclusiva à atividade das doenças infecciosas, como a outros também, que tinham algum tipo de problema econômico, a Bolsa permitiu essa dedicação. Bom, esse internato em áreas específicas funcionou como uma verdadeira incubadora de talentos, porque deu origem a inúmeros professores, né, não só para a cadeira, como para outros serviços universitários, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil inteiro. E tinha outra faceta interessante, é que os alunos que eram mais politizados na turma, que tinham assim, uma grande participação política, se sentiam na obrigação de fazer esse internato de doenças infecciosas, porque eram muito prevalentes na época, e eles achavam que, dessa forma, estava ajudando o Brasil. Então, se sentiam muito na obrigação de fazer. Então, nós tivemos um grupo de internos também de
altamente politizados, dos quais se originaram até ministros da saúde. Nós tivemos vários secretários de saúde de Estado, nós tivemos deputado federal, deputado estadual, vereadores, prefeitos. Realmente, assim, pelos dois lados, esse internato aí foi altamente produtivo, tanto pelo lado político quanto pelo lado acadêmico e de pesquisadores. Então, ficou marcada. Era a época dos slides, Celso há de lembrar, e Walter Tavares também. Nós tínhamos um funcionário que passava os slides durante as aulas. E ele, de tanto assistir aula, assim, 8 anos seguidos, 9 anos seguidos, ele já sabia mais medicina que os alunos. Então, frequentemente, ele é o nosso termômetro. A gente dava as aulas, eu sempre ia perguntar para o Zé Luiz: Zé Luiz, como é que foi a aula aí? Ih, doutor, hoje foi boa, eles gostaram, prestaram atenção e tal. Às vezes eu perguntava, e hoje não foi bom, não, eles dormiram lá, ficaram reclamando, uns lá, ficaram xingando. Então, ele era o nosso termômetro para ver o nosso desempenho em relação às aulas. E para as provas também. Frequentemente, quando a gente fazia as provas, pedia para o Zé Luiz dar uma olhadinha. Zé Luiz, dá uma olhada aí, o que é que você acha? Ele sempre tirava 9 e 10 nas nossas provas. E ele dizia, essa questão aqui eles vão reclamar, professor, está muito difícil e tal. Então, ele era um ótimo termômetro, assim, no nosso funcionamento. Uma curiosidade apenas. Aqui, essa foto já foi mostrada com 4 professores da primeira turma de internos do professor Rodrigues. O primeiro era o doutor Davi Negrisoli, mas que, ao que eu saiba, não seguiu carreira universitária. Mas o professor Argento, o Luiz Fernando, o professor Galvão e o Sérgio Gomes Coutinho, todos seguiram carreira universitária e de pesquisa também, né? Na Fiocruz e na UFRJ. Bom, o professor Rodrigues faleceu em 58, vítima de uma hipertensão grave, que na época não teve o tratamento, que hoje, por exemplo, certamente não teria ocorrido com tanta rapidez, né? Mas sucedeu-se um período confuso, porque a cadeira novamente tinha sido elevada a um patamar grande. O professor Rodrigues publicou 150 trabalhos durante a sua gestão, mostrando a capacidade enorme de trabalho que ele tinha, e ele colocava os seus assistentes. Eu, como interno, participei de 3 trabalhos com o professor Rodrigues, né? Só para dar uma ideia como ele dava oportunidade a quem queria e estimulava a participação dos trabalhos. Então, a cadeira ficou num nível assim que a gente pode comparar ao nível que alcançou Carlos Chagas. Não com o prestígio tão grande que Chagas já tinha, mas ela, com um curso considerado bom pelos alunos, uma ótima assistência para a época, né? E o professor Rodrigues tinha mais laboratórios do que enfermaria. Na realidade, ele criou um NIDIE assim, adaptado para a época. Era mais ou menos isso. A gente tinha os exames que eram importantes para a época, a gente conseguia fazer rapidamente, com agilidade, sem questões burocráticas. E a cadeira, então, começou a ser cobiçada por algumas personalidades que tentaram conseguir a titularidade, né, para assumir, mas, felizmente, o professor Cora, apontado pelo Rodrigues como seu preferido sucessor, não só pela sua capacidade acadêmica, mas principalmente pelo seu sentido de liderança, ele conseguiu reunir o grupo em torno dos ideais do professor Rodrigues da Silva. O grupo ficou coeso, manteve a assistência no mesmo nível, tanto de ambulatório quanto de enfermaria, o curso também, as pesquisas foram continuadas, inclusive ele expandiu. E num golpe de mestre, ele cria a pós-graduação em doenças infecciosas em 70, pouco tempo depois, na gestão do professor José de Paula Lopes Pontes, a titularidade dele, conseguida por concurso na Universidade Federal Fluminense, foi transferida para a nossa universidade. E aí criou-se, então, a cadeira foi pacificada do ponto de vista político e a gente continuou o curso com as mesmas características da época do professor Rodrigues. Até 1977, o curso era caracterizado como bom pelos alunos, né? E, em 77, a gente muda para o hospital, e, com a ida para o hospital, 2 coisas ocorreram de muito positivo. A melhoria acentuada do preparo didático-pedagógico do pessoal docente, a gente começou a ter contatos com pessoas do NUTES, né? E também a diretora da CAI, a professora Alice Rosa, começou a nos estimular para essa parte. E aí tem que se fazer o registro ao professor Paulo Nolasco Pedrosa, foi prematuramente também falecido, foi a primeira pessoa que se sensibilizou com esses ensinamentos
e se transformou no elemento multiplicador desses conhecimentos no nosso serviço. Ele saiu mais ou menos na vanguarda. E nós evoluímos muito nessa parte didático-pedagógica, porque, tecnicamente, o grupo já era um grupo assim, muito bom, muito forte em termos de preparo médico. Bom, outra vantagem da ida para o Fundão foi que, na medida que o serviço foi sendo instalado e expandido, nós chegamos a ter 40 leitos, e aí uma variedade enorme de doentes, e os professores da época, ainda não havia uma divisão assim muito clara, a gente trabalhava como médicos na enfermaria também. Depois é que, seguindo o exemplo da enfermagem, começou-se a dividir, e também a atividade assistencial aumentou muito no Hospital Geral, os pareceres, enfim, a comissão de infecção hospitalar e uma série de outras atividades que foram surgindo, houve a necessidade, então, de nomear médicos para cumprir essas funções mais assistenciais, e os professores ficaram mais ligados às funções acadêmicas. A gente perdeu bastante da autonomia de decisão, porque, como era de se esperar, no Hospital Geral, a gente tinha que seguir os protocolos e as rotinas para conseguir as coisas. O Socorro, por causa disso e de uma série de outros motivos que já foram aqui apontados, ele acabou migrando, aceitando o convite para ir para a Fiocruz, mas nós seguramos a peteca, não deixamos a peteca cair, não. A gente continua levando o curso do mesmo jeito, com o mesmo padrão, sempre com uma avaliação positiva dos alunos, que a gente sempre criou o hábito de fazer questionários, inúmeras homenagens de turma. O curso era baseado, nessa época, também em aulas teóricas, e, na medida que foram entrando docentes novos, eles começaram a questionar uma série de coisas. Uma delas, apesar do curso ser considerado como bom, as aulas teóricas ficavam cheias, porque elas eram a base das avaliações. As aulas práticas também, primeiro porque eram boas, para o pessoal de alto padrão, que frequentemente acompanhava os doentes que estavam internados, né? Mas as notas eram promocionais, porque eram grupos de 5 alunos, e a gente acabava dando nota a 1 ou 2 alunos mais falantes, que talvez tivessem estudado, e aqueles... só mais 2 minutos, eu termino. Pode prosseguir, professor. E aqueles que eram mais tímidos ou que não tinham estudado, acabavam tirando a mesma nota. Então, o pessoal se rebelou contra isso, e resolveu-se, então, reformular o curso. O pessoal mais novo pressionou, eu estava na chefia do departamento na época, a gente organizou um seminário, sugestão do professor Celso, que se fizesse um estudo concentrado, e nós trouxemos docentes da área, todos os coordenadores de doenças infecciosas da UERJ, da Unirio, e da Souza Marques, das privadas também, da então Gama Filho, e, inclusive, contatos com amigos de curso de DIP do Brasil inteiro, e nós trouxemos isso para o grupo. Foram criados 4 grupos nesse seminário, objetivos, a temática, a avaliação e a metodologia. Isso foi discutido em oficinas, cada grupo com 10. Esses grupos discutiram, elaboraram um relatório, e esses relatórios foram apresentados numa plenária final no dia seguinte. Desculpem. Está voltando aqui? Não sei. Agora foi. Bom, aí vocês têm as conclusões do seminário. Nos objetivos não houve grande novidade, porque a gente já tinha articulado os objetivos do curso com os objetivos da reforma curricular na faculdade, que tinha ocorrido em 1981. Então, isso já estava mais ou menos articulado. Nossos objetivos já estavam coerentes. Priorizar os temas que tivessem maior importância na formação do médico também foi uma tarefa tranquila, que a gente já não fazia isso, porque nós chegamos a ter 50 temas de aula teórica, foram reduzidos para 25, e a listagem não teve o maior problema, porque cada docente listou 25 assuntos, e 90% dos assuntos listados estavam em todas as listas. Então, foi fácil estabelecer a temática, deixando uma pequena margem para alguns ajustes. Por exemplo, introduzir o dengue na época, que não era tradicional.
foi concluído de enfatizar os métodos que estimulassem a participação ativa dos alunos, a sua capacidade crítica e a sua capacidade de autoinstrução. Aí é que foi o grande problema, e aí o grande valor da atuação do professor Fernando Martins, que conseguiu transformar em realidade esse objetivo. E o último é que todas as atividades importantes deveriam ser avaliadas. E isso também já era feito. Bom, todas as atividades foram progressivamente sendo avaliadas, com pré-avaliações. As aulas teóricas, isso não foi implantado de repente, foi aos poucos. Os seminários e as discussões de caso e as aulas práticas todas tinham uma pré-avaliação, com objetivos definidos, com referências estabelecidas, e aos poucos elas foram sendo instituídas, até que em alguns anos todas as atividades eram objetos de pré-avaliação. Um método relativamente autoritário, porque a gente obrigava os alunos a chegar cedo para fazer a pré-avaliação e tinha que estudar a referência antes, e porque isso tinha pesos variados na nota final do curso. Mas o resultado era os questionários feitos, orientados pelo NUT, todos censitários, mostravam que 90% dos alunos achavam o curso bom ou ótimo. E assim ele permaneceu até 2011, quando me aposentei, né? Ao longo do tempo, os vários coordenadores foram fazendo aperfeiçoamentos, vamos dizer, acessórios, e assim, esse foi o ensino até 2011. Tenho a impressão que o professor Luiz Antônio complementa dessa época para cá e vai falar do futuro também. Bom, é o que eu tinha a dizer. Obrigado. Queria convidar o professor Nelson Gonçalves Pereira para se juntar a nós aqui na mesa e já de imediato convidar o professor Luiz Antônio Alves de Lima para falar sobre ensino de graduação presente e futuro. Boa noite a todos. Muito obrigado. Eu queria agradecer à Academia Nacional de Medicina pela acolhida dos 100 anos da disciplina de DIP e queria particularmente agradecer o coleguismo, a parceria, né, e a amizade de todos os docentes do Departamento de Medicina Preventiva, de Medicina, Doenças Infecciosas e Parasitárias agora. Bom, eu não tenho conflitos. Não, coube a mim falar sobre ensino de graduação, presente e futuro. Não tenho conflitos de interesse para fazer essa abordagem desse tema. O professor Nelson colocou várias mudanças ao longo dos anos. Por que as mudanças? Pela complexidade crescente da nossa especialidade. Vou dar alguns exemplos: resistência aos antimicrobianos, avanços das técnicas diagnósticas, expansão do uso de imunossupressores, aumento do número de pacientes imunodeprimidos, ocorrência de surtos e epidemias, mudanças climáticas, avanço da medicina de viagem, desenvolvimento de vacinas. Tudo isso levou ao ensino de doenças infecciosas e parasitárias, precisou que ele saísse do conteúdo estático para um sistema vivo, ancorado em preceptoria e metodologias ativas, e dados de mundo real, e sempre conectado à pesquisa e à assistência. Alguns marcos moldaram o ensino de doenças infecciosas. Se a gente olhar de 1900 a 1950, foi mencionado aqui, os laboratórios eram o eixo principal do ensino. A partir do avanço da epidemiologia e a vigilância epidemiológica, a preceptoria e o ensino em serviço passou a ter espaço. Em 1969, o McMaster iniciou a técnica de problematização, que vai ser depois absorvida pela nossa disciplina. Em 1978, nós tivemos a Declaração de Alma-Ata, que coloca em voga a saúde pública, e aí começa a expansão do ensino comunitário. A partir de 1980 a 1990, nós vivenciamos todos nós
a epidemia, a pandemia de HIV/AIDS, que reconfigura os currículos. Ganha força a medicina baseada em evidências e torna-se findo a época dos índices médicos, se vocês lembram, e nós passamos a ter bases bibliográficas digitais. A partir do século XXI, nós já vivenciamos outros problemas. A SARS, as epidemias de H1N1, os surtos de ebola, zika, e, paralelamente, começam a ter as metodologias ativas, as competências e simulações que passam a ser importantes nos currículos médicos. E, mais recentemente, menos de 5 anos, nós temos Covid-19, que acelerou muito o ensino remoto e, posteriormente, a telesaúde. Onde estamos agora, 2025, no ensino médico? As diretrizes curriculares nacionais foram recém-homologadas. Foi em 29/9/2025, acabaram de ser homologadas. Tá? A Associação Brasileira de Educação Médica está gerando novos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação. Nós teremos agora, no domingo agora, na verdade, dia 19/10, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que substituirá o ENAD, o ENAMED vai substituir o ENAD. E nós estamos agora também, nesse domingo agora, o Exame Nacional de Residência, o ENARE, que tem, neste momento, no Brasil, 80.127 inscritos. Essa prova que vai acontecer em domingo. Isso só no acesso direto às residências. Há anos a gente vem trabalhando nos testes de progresso, como um instrumento de avaliação e ensino, progressão, o aluno próprio vê o seu progresso na faculdade, e que em agosto de 2024, promovido pela ABEM, teve participação de 220 escolas associadas e mais de 100.000 estudantes de medicina fizeram. E nós temos a discussão crítica do exame de proficiência acontecendo neste momento. Temos 389 escolas médicas no país, desses 285 no interior e 106 em capitais, com mais de quase 60.000 vagas oferecidas, 52.000 ingressos por semestre e 25.000 concluintes. No currículo médico, onde nós estamos, ou deveríamos estar, em 2025, o currículo tem que ser um currículo responsivo, preceptor-centrado e com emprego de metodologias ativas. Então, a preceptoria tem que ser modelo central, as metodologias deveriam ser ativas, a assistência deveria ser sala de aula, tá? E as avaliações tinham que englobar domínios cognitivos, psicomotores e atitudinais. Em termos de preceptoria, é um modelo de ensino baseado na supervisão direta do estudante ou residente em cenários reais de cuidado, por um profissional mais experiente, que é o preceptor. Então, a ideia é promover um aprendizado prático, ético e contextualizado. Nós temos, classicamente, sempre tivemos a supervisão à beira de leito, em ambulatório. Isso é importante porque essa presença muito próxima do preceptor dá sempre um feedback formativo. Pode ter o que nós fazemos na Faculdade de Medicina bastante, é esse Mini Clinical Evaluation Exercise, que é aquelas nossas provas práticas, da anamnese até a conduta terapêutica, as disciplinas de clínica médica fazem na nossa Faculdade de Medicina, aprendizagem sempre contextualizada, e a tutoria por colegas mais experientes sempre foi bem-vinda, sejam por residentes ou os próprios preceptores. O que eu quero chegar, no final das contas, é que ensinar com impacto não exige tecnologia cara, mas sim uma estrutura, método e presença qualificada. Tecnologias como inteligência artificial e voice, que eu vou comentar mais tarde, devem complementar e nunca substituir a preceptoria presencial. Em termos de metodologias ativas, o professor Nelson acabou de mencionar, nós temos a implantação das metodologias ativas
na nossa disciplina desde 1988, ou seja, muito tempo que a gente faz. Nós temos, em vez de aulas teóricas, nós temos o aluno estudando previamente e discutindo casos elaborados por nós, baseados em situações reais, didaticamente modificados, tá? Articulando o que ele pesquisou e a sua bagagem do curso médico para poder resolver os problemas, usando, então, a técnica de problematização. Esse é um modelo de ensino razoavelmente estruturado, estimula raciocínio clínico, integração teórica, e, ao lado da preceptoria, torna o aluno protagonista na construção do saber, resolvendo problemas clínicos, colaborando com os pares e pensando criticamente sobre a prática. Assistência como sala de aula. Tá? As interconsultas, desde de muito tempo, que o serviço de doença infecciosa não se restringe à enfermaria de doença infecciosa. Nós, especialmente com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, e particularmente marcante, de forma marcante, com o início da epidemia de AIDS, e lembro muito a colaboração enorme do professor Paulo Feijó, que passou a andar pelo hospital inteiro à procura de pacientes que pudessem ter infectados pelo HIV para poder orientar nossos colegas como tratá-los. Uma outra situação seria uma coisa mais avançada, que nós ainda não temos na UFRJ, que seria uma teleinfectologia. Tá? Seria o uso da telemedicina para prover assistência e ensino de doenças infecciosas, e os infectologistas poderiam orientar casos em hospitais remotos, onde não há especialistas. Essas assistências em sala de aula, obviamente, representam uma ponte natural entre a assistência e o ensino. Transforma o trabalho do dia a dia em material pedagógico, estruturado, sempre conectado à pesquisa e inovação. Por fim, as avaliações. Se a gente lembrar a taxonomia de Bloom, na elaboração de avaliações, que a gente tem esses 6 verbos: lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. As provas escritas e de múltipla escolha, tá, que nós fazemos na nossa disciplina há séculos, geralmente cobrem o lembrar e compreender, mas elas são tão bem elaboradas e tão interessantes que elas também alcançam o verbo aplicar. As provas de habilidades clínicas nós fizemos uma vez na nossa disciplina, foi muito interessante a experiência de nós nos tornamos atores e com síndromes clínicas, os nossos alunos tiveram que fazer esses diagnósticos e a gente avaliava exatamente a atitude e o comportamento e a habilidade clínica de coletar dados. Tá? O professor Walter Tavares fez isso durante anos lá em Volta Redonda, e ele deu esses exemplos para a gente. Tá? Então, essas provas de habilidades clínicas, os SOICs, né, são ou presenciais, com atores, ou digitais. São excelentes para analisar e avaliar, pois simulam decisões clínicas, comunicação e ética. Tá? Por fim, os trabalhos de criação de protocolo, que a gente ainda usa em alguns modelos de disciplinas da saúde coletiva da nossa faculdade, exigem o criar e o avaliar, são níveis mais altos da taxonomia de Bloom. É importante que os objetivos, as atividades de ensino e avaliações devem estar sempre alinhados. Quais são os riscos e as virtudes do ensino de doenças infecciosas? Tá? Nós temos vivenciado que, em algumas universidades e faculdades de medicina do país, estão acabando as disciplinas de doença infecciosa, com os conteúdos da graduação diluídos nas diversas disciplinas da faculdade. Tudo bem, se forem bem dados e se forem completos, né, os conteúdos, considerando que as doenças infecciosas estão presentes em todas as grandes áreas da medicina. Eu tenho participado há pelo menos mais de 10 anos da prova do Revalida do INEP, e eu vou lá como clínico médico e, obviamente, vivencio a prova e na pediatria, na
na ginecologia, na obstetrícia, na cirurgia e na clínica médica. Bom, mas existe ainda uma falta de interesse da especialidade, talvez por baixa remuneração ou talvez porque o infectologista tem sido visto como o guardião do uso de antibióticos, o chato do hospital, né? A residência médica tem perdido vagas ou tem ficado, os concursos de residência médica têm ficado com as vagas ociosas. Isso é um problema, é um risco. Mas, por outro lado, existem virtudes. Avanços tecnológicos no diagnóstico, digamos, a metagenômica, na terapêutica das doenças infecciosas, com a modulação da resposta imune, podem trazer de volta o interesse pela especialidade. Bom, de 2025 a 2040, que inovações mudam o ensino da DIP? Espero que nos próximos 15 anos, essas tecnologias aplicadas à imagem possam trazer benefícios, como, por exemplo, a tutoria para a inteligência artificial, com geração de cenários contextualizados, com feedback imediato, trilhas adaptativas por competência, a realidade virtual ou aquela realidade aumentada, com ambientes de simulação, imersão e gamificação, podendo ajudar no aprendizado com segurança, e os ósseos digitais, né? É o caminho do revalido, os pacientes padronizados, remotos, que vão substituir as provas presenciais com atores que aconteceram, por exemplo, agora em julho, com mais de 15 mil participantes, não, 8 mil participantes no país, em vários centros, em 23 centros aplicando a prova. Portanto, os cenários podem ser dinâmicos, podem mudar conforme a conduta, pode, por exemplo, ter uma pior hemodinâmica se o antibiótico foi inadequado ou qualquer coisa dessa natureza. Então, no ensino das doenças infecciosas, esses recursos ajudariam a fixar protocolos, simular riscos raros e treinar a tomada de decisão em cenários críticos com segurança e repetição. E para frente, para um século daqui adiante. 100 anos à frente é preparar para o desconhecido. Os cenários podem ser de resistência antimicrobiana persistente, emergência de zoonoses, mudanças climáticas, bioengenharia, megacidades, migrações. Portanto, as competências têm que ser mantidas como âncoras, com pensamento sistêmico, tomada de decisão sobre certeza, ética e comunicação pública. E as ferramentas futuras podem ser gêmeos digitais de pacientes ou populações, onde a gente reproduz aquela coisa digitalmente e a gente pode dizer exatamente o que aconteceria se eu fizesse determinado antibiótico ou determinada conduta. Avaliações contínuas por portfólio, longitudinais e formativas seriam interessantes também. E, obviamente, a evolução da preceptoria, redes de mentoria híbridas, presencial, mais remota, apoiada sempre por inteligência artificial, conectando centros e periferias com equidade. Bom, mas essa tecnologia em ritmo acelerado é uma oportunidade ou um risco? Eu acredito que, quando bem implementada, elas seriam benéficas. Então, como os fatores pró, nós temos o acesso, ou seja, a gente leva a tutoria, casos de simulações a locais sem especialista, que seria a tele-infectious disease, e o OIS digital. Seria a personalização, a tutoria por inteligência artificial ajusta a dificuldade para o próprio aluno, dá o feedback imediato, cria casos contextualizados, por exemplo, perfil de resistência local de uma determinada UTI ou determinado hospital. Temos segurança ao treinar, porque estamos usando a realidade virtual, ou realidade aumentada, gamificação, que aí permite praticar eventos raros e críticos, né, sem risco para o paciente, e podemos ter uma avaliação mais rica, capturando todos aqueles competências que eu mencionei atrás, como competência, decisão, biossegurança. Obviamente que existe um risco, se adotada acriticamente, tá? Essas tecnologias podem levar a uma superficialidade cognitiva, ou seja, o aluno aprende absolutamente nada, porque ele
vai terceirizar o raciocínio, reduzir a aprendizagem profunda, tá? Especialmente se substituir a problematização. Pode resultar em completa falta de validação, né? As simulações sem objetivo pedagógico, por exemplo, e aí a evidência de eficácia podem ser inúteis. Tá? A gente pode gerar uma confiança no erro convincente, né? Os modelos gerativos podem estar corretos e serem grandes erros. Tá? Hoje a gente vai errar com segurança. E ainda tem outros problemas, equidade e infraestrutura. Ou seja, essas ferramentas são pesadas e podem agravar desigualdade. Por exemplo, banda larga, excluindo quem mais precisa. Lembre-se que nós vivenciamos isso na pandemia de Covid, onde alunos não puderam acompanhar as aulas remotas, porque não tinham acesso à internet. Por fim, sustentabilidade e custo. Custos das licenças, custo de manutenção, podem drenar o orçamento de atividades centrais, como, por exemplo, a preceptoria. Portanto, vamos usar isso de maneira crítica. E o futuro? Integração, pesquisa, avaliação e assistência e inovação. Na verdade, o que ensinamos deve melhorar o cuidado e gerar conhecimento. Então, formar profissionais capazes de aprender continuamente, resolver problemas reais e liderar com ética, é isso que garante o preparo das próximas gerações para os desafios dos próximos 100 anos. Lembre-se que a inteligência artificial tem potencial de tornar o aluno médico e pesquisador bom ainda melhor. No entanto, a inteligência artificial também tem o potencial de tornar o aluno médico e pesquisador ruim ainda pior. Gostaria de, finalmente, fazer um disclosure que esta apresentação usou o ChatGPT para ser elaborada e não foi fácil, né? Para vocês terem uma ideia, este foi o prompt para eu conseguir a resposta na coisa. E olha a última frase que eu grifei. Pense bem antes de responder. Tá? E veio coisas muito absurdas. Tá? E eu tive que realmente fazer grandes adaptações, usando realmente as referências tradicionais, clássicas, para a gente poder preparar essa aula. E eu agradeço profundamente o doutor Rodrigo Lins, presidente da CIERJ, que me forneceu algumas dessas referências, e Lucas Erdi, que me ajudou com o ChatGPT. Muito obrigado. Professora Cristina Hoff vai nos falar sobre o ensino da pós-graduação presente e futuro. Professor Luiz Antônio. Eu não sou um bom apresentador. A Cristina é professora titular da disciplina do departamento e o pai dela foi um grande pesquisador na Fundação João. Oi. Boa noite. Queria muito agradecer o convite, é uma honra estar aqui hoje e para falar de uma parte do nosso departamento que eu sou muito grata, sou muito ligada, trabalho muito, que é a pós-graduação, presente e o futuro. O nosso curso, né, como até o professor Nelson já falou, que foi criado em 1970, então, pela matemática, a gente tem 55 anos. É um curso de mestrado e doutorado acadêmico, nota CAPES, hoje em dia, nota CAPES 5, que é considerado um curso muito bom, e desde o início, praticamente, a missão não mudou muito. A missão sempre foi formar mestres e doutores que fossem capacitados a exercer a docência e desenvolver atividades de pesquisa relacionada ao estudo das doenças infecciosas. Além disso, contribuir com os avanços do conhecimento nas áreas básicas e aplicadas dos estudos das doenças infecciosas e parasitárias.
Mas antes da gente começar a falar sobre o presente, principalmente o futuro, e considerando que eu não tive o Nelson para falar antes da pós-graduação também, como ele falou da graduação, então a gente tem que contar um pouquinho a história do curso. A primeira fase que a gente divide o curso é a fase de 1970 a 1998, onde na CAPES, primeiro ele era um curso grau A ou nota A, e que depois, com uma reformulação da CAPES, virou nota 5, ainda nesse período. No começo, esse curso, era no pavilhão Carlos Chagas, e depois ele passou para a unidade da Universidade Federal, que era uma universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois passou para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. E, no começo, era como qualquer outro curso de pós-graduação, não tinha um real projeto pedagógico. Ele tinha realmente assim interesse de cada docente e assim os alunos desenvolviam os projetos desses docentes, e quem eram esses docentes? Qualquer professor da cátedra poderia ser um docente. E, na verdade, a gente tinha a ideia do curso de mestrado e doutorado como um curso que fosse para melhorar o infectologista, para tornar o infectologista um melhor médico. Então, aquela pessoa que fez um mestrado ou um doutorado, ele realmente era um melhor médico, infectologista, quando comparado com aquele que não. E não tinha uma ênfase muito importante em buscar novos conhecimentos, apesar que a gente tinha uma atividade de pesquisa de qualidade muito elevada. E aí a gente chega na segunda fase, que é uma fase curta, mas muito importante para o nosso curso, que foi de 99 a 2003, depois de um seminário de autoavaliação, a gente resolveu moldar o curso de uma fase mais contemporânea, né? A gente tinha ainda, principalmente, somente profissionais com graduação em medicina, mas aí a gente deixou de usar o curso de mestrado e doutorado como um curso para melhorar aquele médico como infectologista, como médico em si, e sim criar mais, pensando mais na missão do curso, melhores docentes e, principalmente, melhores pesquisadores. E, para isso, a gente mudou muito as nossas cadeiras. Antigamente, as disciplinas eram principalmente virologia 1, 2, 3, 4, 5, bacteriologia 1, 2, 3, 4, 5, e depois a gente continua, claro, com essas matérias, né, com essas disciplinas, mas principalmente como opcionais, e como obrigatórias, a gente usa principalmente as disciplinas metodológicas. Então, as doenças infecciosas e parasitárias, elas são apenas um instrumento para o aluno desenvolver sua capacidade em metodologia didática e científica. Então, a gente começou a estimular mais disciplinas como metodologia científica, epidemiologia, bioestatística, bioética. E, além disso, nessa época, a gente ainda observava muitos alunos que demoravam anos para desenvolver e defender seus trabalhos, ou seus trabalhos finais, ou não defendiam propriamente dito. E aí a gente começou a reestruturação, conforme eu falei, e qual foi o resultado dessa reestruturação? Além da mudança dessas disciplinas, a gente tinha um credenciamento para os docentes permanentes. E esse credenciamento não era mais baseado em ser ou não professor do Departamento de Doenças Infecciosas, mas sim de acordo com os indicadores propostos por quem nos avaliava e quem nos dava as bolsas, né? Que era o Comitê de Avaliação da Área de Medicina 2 da CAPES, que é até hoje. E, então, a gente veio para a fase 3, que é a fase que a gente encontra até hoje, que, além disso tudo, a gente tem
um curso que a gente conseguiu, depois de um processo moroso, com SUNE, toda essa confusão, abrir o curso para não médicos. Isso para a gente foi uma experiência incrível. A gente tem uma riqueza, uma diversidade muito maior de alunos, e a gente teve uma consolidação maior das linhas de pesquisa, mas não que essas linhas de pesquisa deixem de espelhar as realidades epidemiológicas das doenças infecciosas em geral. Então, do mesmo jeito que a gente continua com as pessoas vivendo com HIV, com a tuberculose, com a malária, a gente tem também a mpox, a gente também tem a Zika, a gente também tem o Covid, né, o SARS-CoV-2, e por aí vai. Então, a gente conseguiu agregar isso tudo nas nossas linhas de pesquisa. A gente continua com nota 5, desde já há bastante tempo, que eu acho que é a característica principal do nosso curso. E, no momento, a gente tem, basicamente, 10 disciplinas obrigatórias, as epidemiologias básicas 1 e 2, epidemiologia aplicada 1, bioestatística, bioética, metodologia científica, planejamento curricular, tópicos especiais em DIP, que, na verdade, é a sessão que a gente tem uma vez por mês sobre projetos que a gente, principalmente do nosso curso, treinamento didático e análise crítica da literatura médica. Para os alunos de doutorado, somente as disciplinas em vermelho são obrigatórias. E, como falei anteriormente, a gente tem várias opcionais e a gente ainda tem a opção desses alunos irem para qualquer lugar, fazer opcional, e a gente, baseado em créditos, em hora-aula, a gente validaria. Hoje, nós temos 18 orientadores permanentes, e é muito orgulho nosso falar que dos nossos 18 permanentes, 10 são egressos. E em roxo são os nossos professores do departamento. Uma outra coisa que a gente briga, né? Apesar da avaliação da CAPES, eles exigirem muita produção científica, e, às vezes, um ou outro orientador nosso não está com uma produção científica muito boa num triênio ou quadriênio, hoje em dia, né? Mesmo assim, a gente tenta ao máximo deixar os nossos professores do departamento para que o nosso curso tenha a nossa cara e não acabe virando uma coxa de retalho de outros cursos por aí. E, no momento, nós temos 20 alunos de doutorado, 13 desses com bolsas, 13 alunos de mestrado, 9 com bolsas, e uma aluna, né, orientada de pós-doutorado, infelizmente, sem bolsa. E, como vocês podem ver, a gente, para o futuro, a gente tem desafios enormes. Essa aqui são os critérios de avaliação da CAPES, de 98 a 2001. Então, na primeira coluna, entre 2017 a 2024, esses critérios já mudaram, mas não mudaram tanto, e aqui, entre parênteses, é o ponto os pesos que eles dão, né? E, como vocês podem ver, a gente já tem uma coisa diferente. Antigamente era muito baseado na produção intelectual do orientador, né? E, cada vez mais, e como vocês podem ver hoje em dia, na avaliação de 2024, é muito baseada mudou muito, e é muito baseada no discente. A CAPES quer que formemos discentes. E, para isso, tudo isso, em roxo eu deixei as principais áreas que o discente, tudo claro que o corpo docente ainda é muito importante, mas a gente precisa cada vez mais discentes. E isso é, para a gente, um grande desafio. E isso é um desafio da pós-graduação em geral, não necessariamente só do nosso curso de graduação. Por quê? Porque, cada vez mais, as gerações atuais e possivelmente as futuras, elas querem as coisas instantâneas. Por exemplo, quando elas vão procurar hoje em dia um médico, até para se cuidar,
eu acho gozado, os residentes me perguntam, me passa o Instagram do teu médico, o Insta do teu médico. Não tenho a menor ideia, eu nem sei, porque eles procuram as coisas pelo Instagram. Os meus residentes todos, às vezes, eles, assim, estão começando o consultório, eles estão alugando, não é nem um horário numa sala, mas ele já tem um perfil de Instagram com uma pessoa para tirar foto, que maquia, que faz o penteado, tudo, porque é tudo para postar no Instagram. Eu acho e para essa geração, a gente falar cada vez mais em especialização, em residência, e principalmente em mestrado e doutorado, é cada vez mais difícil. E isso a gente está sentindo agora, apesar da gente até ter melhorado um pouco os números de discentes, mas ainda é um desafio não só nosso, mas das pós-graduações em geral. Estimular esse alunato aí em frente. E isso aí, eu acho que é a beleza da universidade, é o que a gente chama mais atenção para o nosso curso, porque entre os cursos de doenças infecciosas de pós-graduação, o nosso é um dos que, mas eu acho que no Rio de Janeiro, o principal que está dentro de uma universidade. E qual é a beleza disso? Qual é a graça disso? É a gente pegar na mão aquele aluno. Eu tenho aluna, por exemplo, que eu conheci na iniciação científica do ensino médio. Isso é muito bacana, você pegar aquela aluna da iniciação científica, ver fazer residência, depois ver fazer um mestrado, ver fazer um doutorado, ver virar um professor depois, isso é muito bacana. E na universidade a gente tem além dessa obrigação e desse papel, a gente tem essa honra de poder observar todos esses passos e ajudar o aluno a trilhar todos esses passos. E na UFRJ, em específico, né, algumas outras universidades do Brasil, a gente também tem o curso de MD-PhD, que é aquele aluno aí, estritamente médico ainda, que ele, durante a faculdade de medicina, ele também está fazendo um doutorado. E é um doutorado muito exigente e é muito bacana. Eu sou da banca do MD-PhD e eu me honro muito, assim, é uma das atividades que eu mais gosto, é estar nas bancas de MD-PhD, porque você vê aqueles alunos... Eu encontrei uma aluna minha de iniciação científica do ensino médio numa banca de MD-PhD defendendo o projeto, mas com uma eficiência impressionante. E o que os nossos alunos têm para fazer? A gente tem milhões, como mostrei anteriormente, várias áreas de pesquisa. A gente eu pedi para os professores do departamento mostrarem as principais áreas de pesquisas deles, então eu deixei específico para os professores do departamento, né, considerando os nossos 100 anos, e aí para trazer para cá. E aí a gente tem, principalmente, né, todo mundo já viu, ainda nos nossos 100 anos, né, que a gente já teve um pedaço dessa comemoração lá no NEDIE, que é o Núcleo de Enfrentamento e Estudos de Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes, que se chama Carlos Chagas, e que é capitaneado pelos professores Terezinha Marta Castanheiras e Rafael Galiês, e com várias linhas de pesquisa, como vocês podem ver, principalmente vigilância clínico-epidemiológica e genômica, de síndrome respiratória aguda, de doença febril aguda, de doenças exantemáticas, incluindo mpox, e várias validações de testes diagnósticos, sorológicos, moleculares, fazendo uma integração com a indústria e com a inovação, com avaliações de resposta imunes, avaliação de resposta vacinal e status vacinal de alunos e profissionais de saúde. Então, tem muita coisa bacana que eles estão fazendo. Área de pesquisa
infecções relacionadas aos cuidados de saúde e infecções em pacientes oncohematológicos, infecções fúngicas invasivas, capitaneados pelos professores Simone Nauer e Márcio Nucci. Como vocês veem, muitas, apesar da Simone Nauer ser do grupo dos chatos dos antibióticos, é um grupo muito, muito querido por muitos. Eu acho que, ao menos para mim, eu ver, na época, a Denise Marangoni rodando no hospital, me passou um orgulho enorme, uma vontade enorme de ser aquela pessoa rodando o hospital. Então, ao mesmo tempo, e discutindo antibiótico, eu acho que isso também é uma faca de dois gumes, né? Também tem a parte boa da história de ser o chato do antibiótico, e a Simone faz esse papel muito bem, inclusive na área de pesquisa e também nas áreas de neutropenia febril e nas infecções fúngicas, junto com o Márcio Nucci. A professora Maria Angélica Guimarães, ela tem principalmente um diagnóstico, uma linha de pesquisa no diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas. Ela foi uma grande parceira para a gente no IPPMG durante o Covid também, e ela também trabalha com outros vírus, como o calicivírus para gastroenterites agudas. E, além disso, por exemplo, eu estava desenvolvendo um projeto que eu precisava de um teste sorológico especial. A professora Maria Angélica, que foi correr atrás disso, realmente é uma linha de pesquisa e todas elas estão juntas, né? A minha linha de pesquisa, que eu não podia deixar de falar também, que é principalmente infecções congênitas e pediátricas, e que a gente tem um centro de referência de infecções congênitas, e, além disso, o sítio de pesquisa que a gente faz estudos de coortes, estudos de ensaio clínico, inclusive, principalmente, até fase 1 de ensaio clínicos em gestantes e crianças, que é uma área muito específica quando a gente fala em epidemiologia, em estudos clínicos. E o futuro, né? Então, conforme eu falei anteriormente, falando de todas essas linhas de pesquisa, eu acho que, hoje em dia, a nossa pós-graduação e a pesquisa são quase sinônimos, e tem uma interação muito forte com a graduação, com o serviço de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e do IPPMG, com muita ênfase na área de inovação, que eu acho que é uma área, e da ciência aplicada e translacional, que eu acho que são áreas muito importantes e que eu acho que o nosso curso tem um papel importantíssimo nessa área, mas que a gente tem muitos desafios pela frente, né? Eu não perguntei para o chat, então, mas os nossos desafios são muitos, né? E a gente, cada vez mais, o mundo é globalizado, e a gente tem que ter uma internacionalização cada vez mais forte. Hoje em dia, a gente tem uma cadeira uma disciplina que a gente está oferecendo pela primeira vez, com várias outras universidades do Brasil, com professores, na verdade, do mundo inteiro, que é a responsável, a professora Carmen Lúcia Pessoa, sobre Global Health, que eu acho que é um grande futuro para nos ajudar nessa internacionalização. Cada vez mais a fuga de cérebros, a gente cada vez tem menos suporte para a pesquisa e para a publicação da nossa pesquisa. É muito difícil, hoje em dia, a gente não ter dinheiro, a gente ter um artigo que deu um trabalho enorme para fazer, super bem feito, e que a gente não pode publicar tão bem, porque a gente não tem dinheiro para essa publicação, e cada vez mais a gente precisa de um maior número de bolsas, principalmente bolsas de pós-doutorado, e o mais importante, né, empregabilidade dos egressos. Cada vez mais, eu acho, a gente tem que, de algum jeito, se tornar, eu brinco, sexy para o mercado. Por isso que a inovação é tão importante para a gente. E, por fim, eu queria agradecer a todos, eu espero não estar esquecendo ninguém, a todos aqueles que já foram coordenadores da nossa pós-graduação, porque eu também já fui, eu não botei meu nome, porque eu não vou me agradecer, mas porque
É um trabalho hercúleo e é um trabalho muito solitário, muito solitário. Fazer um relatório, hoje em dia, para a plataforma da Sucupira, de fim de quadriênio, sabendo que o que eu estou escrevendo lá, com muito pouca revisão de alguns colegas, no máximo, é que vai depender aquela nota continuar muito boa, excelente, é só o nosso trabalho, é uma coisa muito sozinha que, no final das contas, está valendo a pena e a gente espera chegar ao 7 um dia, mas queria muito agradecer a esses colegas e, principalmente, a professora Simone e o professor Guilherme, que me ajudaram nessa apresentação. Parabéns, professora Cristina Hoff, eu vou convidá-la para compor a mesa conosco e agora abrimos a palavra aos acadêmicos para os seus comentários. Professor Novelino, nosso eterno presidente. Sim. Convidar a professora Simone para compor aqui também a mesa conosco, foi palestrante no primeiro bloco. E abrimos, então, aos comentários do professor Novelino. Senhor presidente em exercício, ilustres organizadores desse maravilhoso simpósio, professor Celso Ramos e professor Schneider, ilustres assistência que se encontra ainda, apesar da avançada da hora, isso mostra a qualidade das apresentações. Os últimos, mas não os importantes acadêmicos que aqui estão. Senhor presidente, existe um velho ditado em que a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Eu digo isso, senhor presidente, porque o professor Rodrigues Cora, José Rodrigues Cora e Leia Camilo Cora foram meus colegas de turma. E devo dizer que ainda está em minha memória quando o professor Cora era do Exército e prestou vestibular e na turma de 1957, da qual tenho a honra de ter sido daquela turma, fez uma carreira junto com a Leia, brilhantíssima, como foi mostrado aqui por todos. Eu também queria dizer que a simplicidade do professor Cora e da Leia Cora sempre marcou as suas vidas e sempre teve um relacionamento com os colegas mais cordiais. De maneira que, me desculpa, senhor presidente, para o avançado da hora, mas, evidentemente, eu não poderia recordar justamente o vestibular e o término do curso em 1957, que muitos aqui não eram nem nascidos. Portanto, então, agradeço a Vossa Excelência e parabenizo essa excelente mesa que aqui está, que abrilhanta e dignifica esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Novelino, com a sua habitual capacidade de sintetizar o que todos nós sentimos. Acho que a todos os acadêmicos emocionou muito a lembrança, principalmente ao professor Cora, teve um grande contato conosco e se foi durante a pandemia. É uma perda muito grande para a nossa casa e muito obrigado pelas suas palavras. Mais algum acadêmico gostaria de se pronunciar? Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente em exercício, e dizer que eu fiquei muito satisfeito, realmente, nos relatos sobre o que, para mim, ainda é a medicina tropical, das antigas. Né? E as linhas, e, sobretudo, a apresentação das linhas de pesquisa e dos projetos. Eu queria, como coordenador científico do Centro de Pesquisa de Medicina de Precisão da UFRJ,
solicitar uma reunião entre os nossos principais pesquisadores, junto com também o Centro Nacional de Bioimagens da UFRJ, com o departamento, que é o Mariano Zales, que já tínhamos, inclusive, conversado sobre isso, e mais a coordenação de pós-graduação, e que essa reunião ocorra o mais rapidamente possível. Obrigado. Mais algum comentário? Bem, pelo avançado da hora, já são 8 horas, nós temos que encerrar a sessão. Eu gostaria de fazer um último relato, muito rápido, e passar a palavra ao acadêmico Celso Ramos, que vai terminar as atividades. Queria dizer da nossa satisfação na Academia Nacional de Medicina de receber essa comemoração de um centenário de um departamento tão importante na história da medicina brasileira. Lembrar aos senhores que em 48 horas vamos estar comemorando o Dia do Médico, e muito do que foi lembrado, destacado aqui em tantas apresentações, é o que nos faz médicos, o interesse pelos nossos pacientes, o comprometimento ético e profissional. Dito essas últimas palavras, passo ao nosso querido acadêmico Celso Ramos a palavra para que ele termine esse simpósio, e sugiro a todos os componentes da mesa e componentes do departamento que ainda estejam aqui na casa, que se juntem aqui na frente ao final para uma foto oficial. Obrigado. Era basicamente isso que eu ia dizer, pedir que todos viessem para que a Marlene pudesse nos fotografar. Eu quero agradecer, primeiro, a recepção da academia a essa minha ideia de fazer esse evento. Segundo, agradecer a confiança e a participação dos colegas do departamento. Eu continuo me sentindo parte do departamento, pelo apoio que eu tive da Simone, pelo apoio que eu tive do Mariano, pelos colegas, inclusive alunos que vieram até aqui. Eu fico muito contente com isso. O Drummond escreveu um poema, não vou dizer, então, vou dizer o título do poema, em que ele dizia que a terra de comer, mas não já, que ainda se mova para, eu anotei aqui, se mova para o ofício e a posse, e veja alguns sítios antigos e outros novos. Enquanto eu puder me mover, enquanto eu puder enxergar antigos sítios e alguns sítios novos, eu espero continuar contribuindo com o departamento e com a academia, obviamente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite, e declaro encerrada a sessão.